Eu quero ser, Senhor, tua extensão para todos te conhecerem. Então nós vimos que se queremos ser usados por Deus para ganhar almas, até então nós vimos, primeiro, temos que ter amor pelas vidas humanas, amar como Ele amou, de tal o quê? De tal maneira. Segundo, renunciar, negar a nós mesmos. Vimos o caso de Ananias. Terceiro, repita comigo, se consagrar, enchendo-se do Espírito Santo. Tem que ser em parceria com o Espírito Santo, porque Ananias, para estar sensível à voz de Deus, é porque ele estava em comunhão. Deus falava muito em visão, falou com Saulo e falou com Ananias, e Ananias estava em espírito, em comunhão com Deus, e entendeu. Não foi um mero sonho, não foi uma mera visão, foi Deus falando com ele. Em parceria com o Espírito Santo, além de estarmos sensíveis à ordenança de Deus, também estaremos revestidos de poder, irmãos, para quando falarmos, a pessoa se convencer. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o homem. Mas quem? É o Espírito Santo. É este que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então você indo em nome do Senhor, sendo guiado pelo Espírito de Deus, você com certeza fará a diferença em nome de Deus. Então, repetindo, o terceiro passo é se consagrar, enchendo-se do Espírito Santo. Jeremias capítulo 15, versículo 19, tem aqui uma condição para que sejamos cheios do Espírito Santo. Deus, querendo usar esse servo, estava sendo usado muito por ele. Deus disse através do seu servo o seguinte, Jeremias capítulo 15, versículo 19, está escrito: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Repita comigo, portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. É o que Deus fala, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Deus, eu quero ser usado, eu não posso ir sozinho, eu preciso do teu Espírito. Deus fará, irmãos, você vir para Ele, e Ele se voltará para ti, e te irá te capacitar. A sua capacidade, a minha, a nossa capacidade, ela vem do Senhor, ela vem do próprio Deus, não é de nós mesmos. E estarás diante de mim. Repitam, se apartares o precioso do vil. Meu irmão, tire tudo aquilo que não presta da sua vida, tudo que é impuro, tudo que é injusto, tudo que é iníquo, tire, arranque. Ore mais, você precisa orar mais, você precisa orar mais, você precisa orar mais. Tornar-se um pregador da palavra de Deus é para poucos, nem todos têm chamado para ser pregador, está no altar, no púlpito. Mas tornar-se um anunciador do Evangelho, todos podem, porque essa capacidade vem de Deus, é o Espírito Santo quem nos conduz. Conduzir igreja é uma coisa, pastorear a igreja é uma coisa. Ir para outro campo, fazer missões é uma coisa, mas pregar o Evangelho todos nós podemos. E orar é um dever de todo filho de Deus. Quanto mais oramos, mais próximo de Deus estamos. Mas Deus estará sensível a nos ouvir. É um treinamento constante. A oração é necessária. Não era por acaso que Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora? Você consegue orar 3 vezes ao dia? Quantas vezes você ora por dia?
Isso para ter comunhão com Deus, para se revestir do Espírito Santo, não é só para orar, para amarrar, determinar, pedir, é orar para chegar no trono do trono, na presença do Santo dos Santos. Eu tenho orado esses dias, Deus, torna-me a me dar aquele amor, aquele prazer de te buscar. Não que eu tenha perdido, mas eu preciso de mais. Me lembrei quando eu tinha os meus 17 anos, 18, 17 anos, quando eu estava naquele auge de interesse pelas coisas de Deus, lendo a Bíblia constantemente, leio constantemente, só que tinha mais desejo de estar com Deus, levantava de madrugada praticamente todos os dias, automaticamente, e esses dias eu tenho orado a Deus por isso. Eu quero de volta a Deus aquilo que é importante para que o Senhor me use. Porque se eu estou aqui foi porque no passado o Senhor me viu fazendo essas coisas. E eu não posso perder. Não posso. E essa noite Deus começou a agir. 3h30 da madrugada, eu acordei assim do nada. Assim do nada. E aquela voz, levanta e vai orar. Eu peguei o lençol e fui para a sala sorrindo. Que nem criança. Oh, coisa boa, eu mergulhei na presença de Deus, depois que eu orei, lá no sofá mesmo eu fiquei lá. De manhã acordei, ora, aquela voz falando, envolver-se com Deus. Diga para a pessoa ao seu lado, você precisa se envolver mais com Deus. Você está muito distante dEle. Diga assim, eu não estou te julgando, mas Deus me manda te dizer que você está distante dEle. Você tem que se envolver mais com Deus. Você tem que buscá-lo mais. Você tem que ter intimidade. Mais intimidade é mais, meu irmão, mais. Para poder ser cheio dele. E poder sair e ser usado. As pessoas olharem para você e verem a glória de Deus como virem Estevão. Ainda que seja você apedrejado, mas que vejam a glória de Deus em ti. Muitos se converteram só em ver a glória de Estevão, a glória de Deus sobre Estevão. Quando ele abriu a boca ali, ajoelhado, prestes a ser apedrejado, muitos estremeceram diante da palavra que aquele homem pregava e se converteram. Depois que ele morreu, meus irmãos, houve uma revolução na igreja, que almas e milhares de almas se converteram. Grande servo. Tu estás feliz, hein, Estevão? Ao lado do Pai. Valeu as pedradas que você recebeu, Estevão. Eu estou aqui por causa do seu amor pelas almas também. Obrigado, Deus, por usar homens assim. E obrigado, Deus, pela obediência de muitos servos. Vejo a jornada do nosso líder, pastor Daniel está aqui, está trabalhando do lado do missionário. De um lado para o outro, esse homem viaja, de um lado para o outro, prega a palavra aqui, prega ali, vai para o escritório, atende gente, sai, tem que viajar, tem que ir para tal lugar, é no Brasil, é fora do Brasil. É servo, pessoal, servo é assim. Não adianta você querer criticar, não adianta você querer, olha, o senhor tem que descansar. Que descansar? Eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor. Eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor. Você tem que fazer a vontade do seu Senhor. Busque isso, irmãos. Deus quer te usar, Deus te chamou. Não foi por um acaso. Ele te chamou para, irmãos, ser usado por Ele. Volte no livro de Atos. Em nome de Jesus, esse estudo a respeito, irmão, de como ser usado por Deus, tem que ser vivido, eu repito. Vamos agora, já estamos finalizando, vamos agora no livro de Atos, voltando ao capítulo 4, versículo 8, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8, nós temos aqui o nosso Deus nos orientando com essa mensagem abençoada. Está escrito assim, repetindo, Atos capítulo 4, versículo 8. O texto registra, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós anciãos, da onde?
e vós anciãos de Israel. Versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro começou a pregar, falar da palavra de Deus, e aqueles principais, homens letrados, homens eruditos, vendo aqueles simples homens iletrados falando com autoridade, com intrepidez, ficaram maravilhados, porque eles não sabiam, mas Pedro e os demais estavam sendo usados por quem? Pelo Espírito de Deus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer, em contrário, que eles pregavam, fazendo e operando os sinais. E isso é muito importante. No capítulo 11, nós encontramos no versículo 22 o seguinte, assim diz, capítulo 11, também de Atos dos Apóstolos, versículo 22, está escrito: e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de oração. Versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do quê? Do Espírito Santo. E de que mais? E de fé. E muita gente se uniu a quem? Aleluia. Deixa Deus te usar. Seja cheio do Espírito Santo. Quarto, manifestar, anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Repita comigo: manifestar, anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos lá, o último que chegar paga pizza, ou cachorro quente, ou outro salgado, ou uma coisa mais light, uma salada de frutas. Diz assim, Marcos capítulo 2, versículo 2. Alguém vai dizer algo mais barato, pastor? Vamos lá, Evangelho de Marcos. Quem sairá daqui em nome de Jesus, revendo seus conceitos, buscando melhorar? Diga glória a Deus. Buscar fazer a vontade de quem? Do Pai. É isso que temos que procurar fazer. E logo se ajuntaram tantos, diz o capítulo 2, versículo 2 de Marcos, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes o quê? A palavra. Sempre tem alguém, você num lugar assim que há uma pessoa destacada ou outros por perto, você começa a falar de Jesus para aquela pessoa e outros vêm encostando e ficam assim, ó, te ouvindo. A humanidade está com sede. Você entra numa enfermaria, em um hospital, num leito, você vai visitar um paciente, enquanto você está ali, se tem outros pacientes, ficam todo mundo te olhando. Quem tem aí esse costume, quem visita hospitais, é assim ou não é? É ou não é? É, todo mundo para. Se tiver familiar, até os familiares dos outros ficam te olhando. Quando você termina, te chama até de pastor. Pastor, pastora, dá para orar aqui por mim também? Não é difícil encontrar, irmãos, quem queira ouvir. Está mais difícil encontrar quem queira pregar, falar do amor de Deus. Está mais difícil. Você faz parte desse grupo de pessoas? Os que dificultam Deus para usar alguém? Ou você tem se disponibilizado? Meu irmão, você não foi chamado para encher linguiça não, irmão. Diga para a pessoa do seu lado, você foi chamado para fazer a diferença. E o Marcos 16:15, vamos lá, falem. Sem olhar, Marcos capítulo 16, versículo 15, sem olhar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho.
Está na Bíblia? Está ou não está? É só para ser lido, é ou não é? É só para ser lido? Sim ou não? É para ser o quê? Praticado e vivido. Pergunte para o seu irmão com todo o respeito: você tem vivido isso, irmão? Ide, faça a diferença. Vamos fazer, jovens, rapazes, moças, homens, mulheres, senhores e senhoras, façamos a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 19. Isso aqui não pode faltar, não. Olha aí, ó, meu irmão, não é difícil encontrar quem queira ouvir. Está escrito no capítulo 8, versículo 19: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Saiam por aí agora e veja se tem alguns filhos de Deus pelas esquinas, nos pontos de ônibus. Saiam por aí agora, veja se nas praças tem alguns filhos de Deus fazendo o que Deus espera. Onde estão os filhos de Deus? A ardente expectativa da criatura, está dizendo aí, ó, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que as sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando o Filho de Deus começa a pregar, meu irmão, essa glória é liberada. Essa glória desce. Ele pregando sente a glória de Deus. E fala, e fala, e fala. E o outro fica ouvindo. Você quer aceitar Jesus? Eu quero agora, é na hora. Depois ali ele chora, sorri. Deus, como é que eu falei aquilo? Meu Deus, eu sou incapaz de falar aqui. Você só se deixou usar como servo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Em nome de Jesus, envia-me. Eu quero ser usado pelo Senhor. Quem realmente quer ser usado por Deus deve, com toda a determinação, seguir esses passos relatados acima. Amor pelas vidas humanas, renunciar a si mesmo, consagrar-se, ser cheio do Espírito Santo e manifestar, anunciar. Irmãos, isso com muito amor, repito, com muito amor, zelo, fidelidade, perseverança, humildade e longanimidade. De novo, com muito amor, zelo, fidelidade, perseverança, humildade e longanimidade. E mais, entregar-se a Deus para servir ao próximo. Entregar-se para servir. Senhor, eu só quero servir. Só isso. Eu só quero servir. Mateus capítulo 20, a gente fecha a mensagem. Diz assim o texto, Mateus capítulo 20, meus irmãos, versículo 25. Nós temos registrado o seguinte aqui, ó. Que tesouro esse que Deus nos abre nessa tarde. Está escrito da seguinte forma, em nome de Jesus, leamos aqui, diz o versículo 25 de Mateus capítulo 20. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.
Diga para a pessoa do seu lado: seja um grande servo. Olha nos olhos dela, diga: seja um grande servo do Senhor e do seu próximo. Agora aponte para mim, apontem para mim, apontem, pessoal, apontem para o pastor Luiz e diga: seja um grande servo, pastor Luiz. Agora vira esse dedo para você, olha para ele e diga assim: seja um grande servo, em nome de Jesus. Vamos glorificar a Deus, irmãos, dando a Ele uma linda salva de palmas. Obrigado, Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Eu quero ser, Senhor, tua extensão, para todos te conhecerem.